Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos a todos que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim. Gostaríamos de saudar aqueles que nos assistem em Portugal, especialmente as queridas Manuela Silva e Mariana, a Gislane Silva, que sempre interage conosco pelo chat do YouTube, também a Janete e a Marina. Um fraterno abraço para vocês. Pedimos que continuem curtindo, comentando e compartilhando esse programa. O que fazer quando o sofrimento atinge aqueles a quem Jesus ama? Esta é uma pergunta que talvez você que conhece Jesus faça nesse momento. A Bíblia nos mostra que pessoas amadas por Jesus também passam por momentos de grandes adversidades. E é sobre isso que vamos conversar hoje. E junto comigo, para conversar sobre esse assunto, estão as queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Cris, a paz do Senhor Eveline, a paz do Senhor a todos que nos acompanham, a vocês que toda semana estão aqui conosco, né, compartilhando desta mesa em que nós aprendemos com o Senhor. E hoje nós, por essa introdução, né, que a Cris fez, vamos ver que mesmo quando o Senhor Jesus nos ama profundamente, nós passamos por aflições, mas o amor dele permanece, né? Amém. A paz do Senhor Cris, a paz do Senhor André, a paz do Senhor a todos vocês que nos assistem. E hoje a palavra de Deus vai nos consolar, vai nos ensinar que em meio ao sofrimento nós temos um Consolador que é o nosso Salvador. Amém. O início do capítulo 11 do Evangelho de João narra uma história ocorrida na pequena aldeia de Betânia, localizada na Judeia, a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, onde viviam os irmãos Marta, Maria e Lázaro, uma família amada por Jesus que foi atingida por um grande sofrimento quando Lázaro encontrou-se enfermo. Diante daquela situação, Marta e Maria enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Minhas queridas, o versículo 3, ele nos fala que diante dessa situação que nós introduzimos aqui, o irmão de Marta e Maria, Lázaro, havia ficado doente e elas mandaram dizer ao Senhor Jesus que ele estava enfermo. Mas existe uma informação aqui no versículo 5 que confirma que essa família era uma família muito amada por Jesus. Porque o versículo 5 fala assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E nós temos falado um pouco sobre essa questão do sofrimento, né, sobre as circunstâncias difíceis pelas quais as pessoas passam. E neste episódio nós vamos falar quando o sofrimento atinge aqueles que conhecem Jesus. E eu gostaria de iniciar com vocês fazendo essa reflexão, né? Como conciliar o amor de Jesus por nós e o sofrimento? Às vezes nós pensamos que o amor do Senhor, ele nos protege de todo sofrimento, de todo mal, o que não é verdade, né? Jesus deixou registrado na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições. O que nós deveríamos fazer e devemos fazer é manter o ânimo, ter bom ânimo. Por quê? Porque nós temos a certeza da vitória. O Senhor disse que Ele já venceu o mundo. Então, em meio às aflições da nossa vida, nós que conhecemos o Senhor Jesus, temos uma experiência íntima com o Senhor, nós devemos ter essa atitude, na certeza de que o Senhor nos ama. E por que nós temos essa certeza? Porque Deus prova o seu amor para conosco em quê? Em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esta é a prova do amor do Senhor. O Senhor não precisa fazer algo para nós hoje, para que nós entendamos ou tenhamos a certeza de que Ele nos ama.
Nós já temos essa prova, é a morte de Jesus na cruz pelo nosso pecado. Então, o que nós podemos fazer é isso que foi feito por essas duas irmãs. Elas mandaram um recado a Jesus. Então, em meio à tribulação delas, o que esse versículo 3 nos diz? Que elas buscaram o socorro no Senhor Jesus. Então, nós temos a certeza absoluta do amor do Senhor, devemos recorrer ao Senhor nos momentos de lutas, de tribulações, de sofrimento, de aflições. Por quê? Porque os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa súplica, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles a quem Ele ama, né? Isso é uma bênção nós termos essa convicção, essa certeza do amor do Senhor. É verdade. E ser amado por Deus, como a Andréa falou, não é estarmos livres das provações, das tristezas, das tribulações da vida. Pelo contrário, a provação que Deus permite a nós, seus servos, não é para nos destruir, mas para fortalecer esse vínculo de amor, porque é na hora da provação que nós conhecemos com mais profundidade quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador. Então, a provação, ela não vem para destruir o vínculo de amor, não vem para destruir o nosso relacionamento com Cristo, porque a própria palavra de Deus nos garante isso, né? Paulo escreveu aos Romanos dizendo isso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Perigo ou espada? E ele continua dizendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, a altura, a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não há provação, não há sofrimento que você esteja passando que pode destruir o seu vínculo de amor com o Salvador, se nós permanecermos fiéis a Ele, se nós entendermos o quanto é grande, o quanto é maravilhoso o amor dele por nós. Amém, glória a Jesus. E como vocês já falaram, né, a Andréia colocou aqui, que eles buscaram o socorro certo, que era o socorro no Senhor Jesus, que poderia, o único ali que poderia auxiliá-las. E talvez, né, na lógica delas, na lógica humana, talvez elas poderiam ter pensado, se o Senhor souber que Lázaro está doente, e o Senhor o ama, o Senhor nos ama, o Senhor vai se apressar em vir nos socorrer. Existe até uma lógica humana que diz que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Mas, Eveline, nós sabemos que o Senhor Jesus ele tem uma forma própria e particular de tratar conosco, né? Na nossa razão, e talvez ali na razão de Marta e Maria, né? Viu que o irmão estava enfermo, estavam com um problema na família. Elas usaram o recurso correto. Vamos chamar Jesus. Mas talvez na lógica humana, o que elas pensaram? Nós vamos chamar Jesus, Jesus vem até a nossa casa, cura nosso irmão, nós vamos nos alegrar ali, ficar felizes. Só que o Senhor Jesus tem a forma própria dele operar. Deus tem a forma própria dele agir, porque Ele é Deus. Ele conhece o futuro, Ele conhece o passado, Ele está no nosso presente e Ele conhece o futuro. Ele é um Deus onisciente. Então o Senhor ele tem a forma própria dele agir e operar e que muitas vezes é contrária à nossa razão humana. A nossa mente muitas vezes não consegue alcançar. Quando nós estamos passando por lutas, por problemas, às vezes oramos ao Senhor e ficamos imaginando a forma como Deus vai resolver o nosso problema. Se o Senhor entrasse aqui agora, se o Senhor falasse agora com meu marido, se o Senhor intervisse agora no meu emprego. E o Senhor tem a forma dele de agir. E quando ele age, nós vamos perceber que é muito melhor e muito maior a graça dele, o poder dele, do que aquilo que nós tentamos imaginar que ele iria fazer. E outra coisa que nós podemos considerar é que todo propósito eterno de Deus para a nossa vida é a salvação. O propósito de Deus é a salvação. Então, Deus está trabalhando a nossa natureza, os nossos sentimentos, as nossas reações, né? Então, quando nós enfrentamos lutas e dificuldades, é o amor do Senhor se revelando a nós. Por quê? Porque por meio das provações, por meio do sofrimento, o Senhor aperfeiçoa em nós aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Às vezes nós passamos por uma dificuldade tão grande que
depois nós vemos a mão do Senhor operando e chega lá na frente, nós vemos uma outra situação em que nós já estamos fortalecidos no Senhor, né? Então o Senhor usa para nos fortalecer e também usa para que o nome dele seja glorificado, né? Para nós termos a certeza do tamanho do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Então, o amor que o Senhor tem pela nossa vida, ele não olha para nós apenas com relação a esse mundo presente que nós vivemos, né? Todo o propósito eterno de Deus é a nossa salvação. Então, se para a nossa salvação nós precisamos passar por alguma tribulação, alguma luta, para que em nós sejam aperfeiçoados o fruto do Espírito, a mansidão, a temperança, a paciência, a benignidade, a bondade, o Senhor faz isso. Porque o Senhor quer o nosso bem eterno, que é a nossa salvação. O versículo 4 diz assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós vamos trabalhar só o início aqui do versículo 4, porque ao receber a notícia, Jesus manda um recado para elas por um mensageiro, dizendo que aquela enfermidade não era para a morte. E existe uma curiosidade aqui no texto grego que fala da seguinte maneira, que essa frase queria dizer assim: a morte não seria um resultado definitivo dessa enfermidade. Então, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer para elas ao enviar um mensageiro era isso. E Andréia, hoje o Senhor faz a mesma coisa conosco, né? Ele não está indiferente ao nosso sofrimento, como vocês já falaram, e Ele envia os seus mensageiros, né? Ele envia os seus recados através do Espírito Santo, através dos dons espirituais. Tem uma passagem belíssima em Jó 33, 23, quando Eliú fala com Jó, que também era um servo amado, que também estava passando por uma grande prova, mas tem um trecho que fala assim: se com ele, pois, houver um mensageiro, né? Alguém que pudesse socorrer Jó ali, e o Espírito Santo também nos envia as mensagens. Enquanto estamos sofrendo, o Senhor nos socorre hoje também, né, Andréia? E como é bom nós vivermos a experiência do corpo de Cristo, da igreja, vivermos a experiência de ouvirmos a voz do Senhor por meio dos dons espirituais. Isso traz paz, isso traz consolo, isso traz esperança para nós. Porque em meio às tribulações, muitas vezes chega um ponto da luta, da tribulação, em que parece que as nossas forças se vão, né? Por mais que nós tenhamos experiência com o Senhor, por mais que nós já tenhamos visto o Senhor operar em diversas situações, há momentos da nossa luta em que nós nos vemos tão frágeis, tão incapazes, que às vezes perdemos as forças até para orar. Às vezes nos ajoelhamos para orar, mas parece que as palavras se vão, né? E quando as palavras se vão, nós nos lembramos do salmista que diz que antes que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Isso é maravilhoso, porque nós nos colocamos diante do Senhor e o Senhor, que conhece a nossa natureza, as nossas fragilidades, por meio do seu Espírito Santo, dos dons espirituais, o Senhor fala conosco. E como é bom quando vem uma palavra do Senhor, da parte do Senhor, dizendo: haverá vitória, né? Então, embora às vezes nós olhemos para a situação e não vemos a vitória, a fé é fortificada no nosso coração. Quando há dons espirituais, quando ouvimos a voz de Deus, pode não mudar a situação naquele momento, mas nasce uma esperança. Eu tenho um Deus que está me dando uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Ele está dizendo que haverá um caminho no meio do mar, um caminho no meio do deserto, e Ele vai me levar diante dessas lutas e provas. Ele vai me levar a um lugar seguro, a uma margem, a um oásis. Por quê? Porque quando ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se acalma, né? Isso traz paz à nossa alma.
E aí o versículo fala, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E muitas vezes nós, como homens, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos viver experiências profundas com Deus, mas as experiências mais profundas com Deus vêm das provações mais difíceis, vêm dos momentos mais difíceis da vida, são nos momentos mais difíceis, nos embates, nas grandes adversidades, que surgem as maiores vitórias e as maiores experiências com Deus. Então, muitas vezes, nós queremos o resultado. Queremos ver a glória de Deus. Quando nós olhamos lá, né, Estevão viu os céus abertos, mas antes ele precisou tomar pedrada. Daniel foi salvo numa cova de leões, mas ele teve que passar uma noite com os leões. Aqueles 3 jovens caminharam dentro de uma fornalha de fogo, o Senhor estava ali presente, mas eles tiveram que ser lançados no fogo. Imagine, serem atados, não sabia, aquela incerteza. Imagine aquela provação. Então, muitas vezes, nós queremos o resultado, queremos a glória, queremos a experiência, mas nós, como servos, precisamos entender isso. Nós precisamos passar pelo processo da provação. E esse processo de sofrimento é para que a glória de Deus se manifeste em nós, no meio da igreja, é para que o Filho de Deus seja conhecido, seja glorificado. É através de nós, servos de Deus, das nossas provações, das respostas de oração, das vitórias que Deus concede, do agir de Deus na nossa vida, na vida da igreja fiel, é que o mundo reconhece que há um Deus e que há um Deus poderoso que está governando sobre todas as coisas. Então, como servos, quando vier a adversidade, nós precisamos entender isso, precisamos passar pelo processo difícil para poder viver a glória de Deus, o resultado que é maravilhoso. E eu estou lembrando aqui que o pastor pregou na igreja ontem, né? Falando em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. E como é difícil algumas vezes, falando algumas vezes aqui, mas na verdade são quase todas, nós entendermos que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Quando nós fizemos aqui os primeiros comentários que elas mandaram avisar o Senhor Jesus, Marta e Maria mandaram avisar Jesus que o seu irmão estava enfermo, elas imaginavam no tempo dela, no nosso tempo dessa vida que nós queremos tudo muito rápido, né? E da nossa forma, que Jesus ia parar tudo o que ele estava fazendo naquele momento e iria imediatamente e curaria o seu irmão. Mas o Senhor Jesus não agiu assim. Então, muitas vezes, o Senhor não age como nós queremos, né? E como é bom nós termos fé e confiarmos no Senhor para sabermos que há um tempo para todas as coisas. E o Senhor tem o seu modo de agir, mas também tem um tempo de agir. Talvez vá acontecer da forma como nós estamos orando, mas não no tempo que nós estamos pensando. Então, que nós possamos lançar sobre o Senhor, em meio ao sofrimento, a nossa ansiedade, na certeza de que no tempo certo do Senhor, o Senhor vai agir e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida, né? Isso é importante, né? Exatamente. E diante disso que vocês falaram, quando o mensageiro envia o recado para Marta e para Maria, o Senhor Jesus fica mais 2 dias ainda no lugar onde ele estava. E tem um aspecto aqui no versículo 11 que fala assim: assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Andréia, essa expressão aqui, nosso amigo, refere-se a alguém estimado, companheiro. E existem algumas situações na vida que o Senhor designa só para quem é bom amigo, né? É o amigo, é o estimado, é o companheiro, para determinadas missões, né? E quando nós entendemos que nós queremos ser amigos do Senhor Jesus, nós entendemos que nas nossas relações de amizade do dia a dia, a gente pode até brincar, né? Que a gente força a amizade, às vezes, com aquele que é mais íntimo, né? Então, aquele que é mais íntimo pode esperar mais um pouquinho. O outro que está chegando no relacionamento agora, não, eu tenho que dar mais atenção porque ele pode se ressentir, alguma coisa assim. E Jesus amava essa família. Eles eram amigos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus
escolheu a Lázaro, seu amigo, para passar pela prova da morte. Ele escolheu Marta e Maria para passar pela prova da perda do irmão, que pela leitura da palavra nós entendemos que moravam apenas os três. Então elas teriam perdido o homem da casa, aquele que era o provedor da casa. Que aflição, né? O sofrimento da perda do irmão, eles já não tinham os pais ali com eles. Então Jesus escolheu os amigos. Por quê? Porque os amigos são aqueles que não precisam de um grande milagre para que o amor deles permaneça. Eles amam, né? E nós amamos o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que Ele não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos, né? E nós somos esses amigos e muitas vezes, quando passamos pelas provas, pensamos assim, é porque o Senhor não nos ama. Não. É exatamente o contrário, é porque somos amigos do Senhor. O Senhor sabe aquilo que está no nosso coração, sabe que em nós há uma fé viva e que nós vamos permanecer diante das lutas, das dificuldades. Nós vamos chamar o Senhor Jesus, vamos buscar socorro nele. Às vezes vamos ver se acirrar a luta, a tribulação, os inimigos se levantarem, mas a fé permanecerá viva no nosso coração. E quando o Senhor operar, porque Ele vai operar, essa é a nossa certeza, quando o Senhor operar, o nome dele será grandemente glorificado. A lógica de Deus é contrária à lógica humana. Porque muitas vezes, como homens, diante disso que a Andréa falou, o que nós pensamos? Se eu sou muito amigo de Deus, Ele não vai permitir, então, eu passar por um sofrimento desse. E é exatamente o contrário. O Senhor permite, Deus permite, às vezes, grandes provações, grandes sofrimentos para aqueles que são seus amigos. E, humanamente, isso é muito difícil de entender. Muitas vezes, você que está nos assistindo aí, nós, como servos, paramos e olhamos e falamos, Senhor, eu sou fiel, eu oro, eu tenho uma vida inteira dedicada a Deus, uma vida inteira de oração, uma vida inteira de trabalho voluntário à casa de Deus. Por que eu estou passando por esse sofrimento? Muitas vezes nós podemos pensar, será que Deus não me ama mais? Ou me ama menos do que outros? Ou eu estou em falha? Às vezes achamos até assim, estamos falhando com Deus. Não é falha, não é porque Deus nos ama pouco, é porque Deus nos ama muito. É o contrário. Se você está passando por um grande sofrimento e está achando, Deus não está me vendo, Deus não me ama mais, é o contrário, Deus te ama muito. Glória. Deus te estima como seu verdadeiro amigo. E ser amigo de Deus é maravilhoso. Na palavra do Senhor fala o quê? Abraão foi amigo de Deus. E qual era o principal vínculo de Abraão com Deus, reconhecimento de Abraão? A fé. Então, os amigos de Deus vivem por fé, não seguiam por vista, por circunstância. São provados, mas Deus está ao lado. O Senhor não nos desampara. Os verdadeiros amigos de Deus sofrem, mas o Senhor nos dá todo o amparo que precisamos para não perecermos no meio da provação, mas para seguirmos em frente vencendo. Ele nos garante a vitória e garante que Ele vai estar ao nosso lado caminhando até vencermos aquela provação. Eu ontem estava conversando com a minha filha e falando com ela assim, ela falou, mamãe, papai às vezes fala coisas assim para pessoas próximas, né, que às vezes são tão difíceis de dizer e o tempo passa e aquilo que no momento parecia uma palavra até de certa forma dura, fez a pessoa mais para frente mudar de atitude e que era necessária a mudança, né? E o Senhor faz isso conosco, porque os verdadeiros amigos são aqueles que amam a ponto de querer o bem, mesmo que no momento precisem trazer uma palavra mais difícil, uma palavra que naquele momento vai desagradar, mas vai gerar uma reflexão, uma transformação, uma mudança de atitude. E o Senhor faz isso conosco. O Senhor nos leva, às vezes, a vales, a provações, para que nós mudemos de atitude. Eu lembrei de uma experiência de um pastor que ele teve uma enfermidade e na enfermidade, a enfermidade foi se agravando, ele precisou de ser hospitalizado e a enfermidade no hospital se agravou a ponto dele ter que ser internado, não lembro se era no CTI, na UTI. O fato é que ele precisou de estar neste lugar.
e a igreja orando, todos orando pela saúde dele, e ele permaneceu nesse lugar até o dia que apareceu uma profissional de enfermagem lá. E ele teve a oportunidade de falar de Jesus para essa profissional. E eles conversando ali, a profissional falou que ela já tinha servido ao Senhor. E aí ele pregou, falou com ela. Quando ela acabou de sair, quando ela falou, olha, eu vou para a igreja, hoje à noite eu vou para a igreja. O Senhor falou com ele, agora você está curado, eu vou te curar, porque o que você veio fazer aqui, eu já cumpri. Ou seja, o Senhor permitiu que ele fosse parar numa CTI, que ele ficasse muito enfermo, para que ele pudesse evangelizar e uma vida pudesse ser salva. Então é isso que vocês estão falando, né? Nós temos também o exemplo de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas na prisão seguiram para evangelizar por uma orientação do Senhor e acabaram presos, açoitados, mas qual era o propósito do Senhor? Assim como nesse caso desse pastor, a salvação de uma profissional da enfermagem, lá também era um profissional que era necessário ser atingido. Só que esse profissional estava lá numa prisão. Então, o Senhor levou Paulo e Silas até lá, levou o pastor até a UTI do hospital, porque o propósito do Senhor é salvar, né? E o Senhor conta conosco. Amém. E, minhas queridas, para nós finalizarmos esse episódio, eu queria voltar aqui um pouquinho no versículo 6, que fala que o Senhor se ausentou ainda 2 dias no lugar onde ele estava, porque eu queria que vocês falassem nesse final sobre aqueles momentos nas provações em que nós experimentamos o silêncio de Deus, onde parece que são aqueles momentos de espera, né? Onde que parece que o Senhor se calou diante do nosso sofrimento, do nosso clamor. É difícil, né? Assim, e todos nós sabemos como é difícil no momento da prova nós vivenciarmos o silêncio do Senhor. E na verdade é o agir de Deus que muitas vezes nós não entendemos. Tem um louvor que fala, né, que nem sempre entendemos porque Deus age assim. O espinho que tem na rosa, mas pela fé nós sabemos que tudo que o nosso Deus faz é para o nosso bem. Então, em momentos de aflição, em momentos de luta, de profundas tribulações, nós devemos nos lançar aos pés do Senhor, sabendo e crendo que a maior prova de amor do nosso Deus, Ele já entregou, que foi o seu Filho Jesus na cruz, que morreu pelos nossos pecados, para que nós tenhamos a salvação em Cristo Jesus. Então, com isso, a fé é fortalecida no nosso coração. No momento de silêncio, nós temos que fazer uso da fé. A fé de que o Senhor continua na direção da nossa vida. Glória a Deus. O silêncio do Senhor nos ensina, o sofrimento nos ensina. E aí eu gostaria de terminar aqui essa parte somente lendo esse versículo de Romanos no capítulo 5. Porque no momento da provação, da adversidade, o que o Senhor quer de nós? A nossa tendência é murmurar, é reclamar, é duvidar, é descrer. Mas qual a postura que o Senhor quer de nós como servos do Senhor? É ter fé, é confiar, é nos gloriarmos mesmo nas provações, sabendo que a nossa provação vai produzir um fruto excelente. Que a palavra do Senhor fala assim, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aí a paciência no momento do silêncio de Deus. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, nós começamos falando esse programa sobre o amor, estamos encerrando falando sobre o amor. Então, a nossa provação não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus não te ama. Pelo contrário, é porque Ele nos ama muito, que Ele nos prova para nos termos sempre perto dEle. Amém. Talvez um dos momentos mais difíceis em nossas tribulações é quando Jesus parece estar em silêncio. Marta e Maria conheceram essa experiência e talvez você que nos assiste também esteja nesse lugar. Confie em Jesus e enquanto a resposta não chega, desfrute para conhecê-lo no processo. A todos, a paz do Senhor Jesus.